Olá a todas e a todos, aqui é o professor Gilvan Figueiredo. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Química Inorgânica 2, hoje com a unidade 1, que versa aí sobre os elementos de transição, tá? Então, galera, vamos começar aqui o nosso conteúdo propriamente dito, hoje com os elementos de transição. Espero que vocês gostem da disciplina, do conteúdo da disciplina, da forma que ela vai ser trabalhada. Tenham um bom aproveitamento e vamos lá. Então, nessa aula de hoje, nós iremos fazer uma breve introdução sobre os elementos de transição, falar um pouco sobre as reservas minerais brasileiras e finalizar com um apanhado geral de algumas características dos metais do bloco D. Beleza? Bom, começando aqui a falar sobre metais de transição. Metais de transição são aqueles elementos, obviamente, elementos metálicos, que estão aqui nessa região intermediária da tabela periódica. De transição, pois eles estão na região de transição entre os elementos do bloco S e os elementos do bloco P. Lembrem, os elementos do bloco S e do bloco P nós estudamos lá na Química Inorgânica 1. E agora nós temos os elementos dos blocos D e F, que são elementos de transição. E essa transição entre esses dois grupos, para ter os elementos de transição, é que traz algumas propriedades intermediárias destes elementos. E aí eu acerto aqui com vocês que os elementos de transição, eles apresentam um caráter intermediário entre um caráter iônico, lá dos elementos do bloco S, e um caráter covalente aqui dos elementos do bloco P. Todos esses elementos são metálicos, certo? Então eles formam ligação metálica, ou eles formam ligações metálicas. E aí, falando de ligações metálicas, vocês lembram lá da química geral, né, onde o professor Antônio trabalhou a ligação metálica. A ligação metálica tem duas teorias básicas que a explica, tá? Primeiro nós temos a teoria do mar de elétrons, certo? E também temos a teoria do orbital molecular, que explica algumas particularidades da ligação metálica não explicadas pela teoria do mar de elétrons. Ok? Bom, são elementos metálicos e por isso apresentam propriedades típicas dos metais, como por exemplo, brilho metálico, maleabilidade, ductibilidade, condutividade elétrica e térmica. Ok? São metais mais duros do que os metais do bloco S, pois esses elementos na camada de valência eles têm uma quantidade de elétrons muito maior, então eles contribuem com um número de elétrons muito maior para a ligação metálica ou para o mar de elétrons. Tá? Por isso que eles são mais duros do que os metais do bloco S. Uma característica particular dos elementos de transição é a formação de uma classe de compostos chamada de compostos de coordenação. Esses compostos de coordenação eles se formam devido à capacidade que os orbitais D eles têm de receber pares de elétrons. Tá? E aí, quando há uma promoção ou uma transição de elétrons entre orbitais D, existe uma mudança de cor entre esses compostos, e é essa mudança de cor que confere uma característica aos compostos de coordenação que nós chamamos de complexos. Tá? Na unidade 2, nós iremos estudar esses complexos. Bom, no Brasil, onde é que nós encontramos os elementos de transição? Bom, o Brasil é um país com uma geografia muito rica, muito bela, e aí essa riqueza nos traz uma grande quantidade
de reservas minerais. Então o Brasil inteiro tem reserva mineral, chamando atenção para regiões onde existe uma parte de relevo mais acentuado, como montanhas. E aí a região da Amazônia, a região do Centro-Oeste, Nordeste, são aquelas regiões onde a quantidade de minerais é muito maior. Eu chamo a atenção aqui para a região norte, no estado do Pará, onde há uma grande quantidade de minerais, por exemplo, minerais de alumínio, de níquel, de cobre, de manganês, de tungstênio, entre outros, tá? Região centro-oeste, minerais de ferro. E aí, dentro dessa reserva mineral brasileira, existem algumas empresas que fazem a exploração desses minerais, trazendo como principais dessas empresas a empresa Vale, tá? E a empresa Alumar, que faz parte do grupo Alcoa. Bom, a Vale, basicamente, ela faz extração de minério de ferro, né? Um pouco de minério de níquel, manganês, cobre, alumínio, cobalto e platina. Mas ela se concentra mais em minério de ferro, é a principal matéria-prima da Vale. A Alumar, obviamente, ela se dedica à extração, purificação, beneficiamento de minério de alumínio, que tem um bem conhecido nosso, que é a bauxita. Só para relembrar, em São Luís tem uma unidade da Vale, que é mais uma unidade de logística. Antigamente tinha uma certa parte de preparação, que era a refinaria, e a Alumar tem uma parte de beneficiamento da bauxita em São Luís. Bom, entrando agora nos elementos do bloco D, que é o principal bloco dos elementos de transição. Observem aqui os elementos de transição na tabela, em verde. Bom, nos elementos de transição, nós temos os elementos de transição externa, que são esses verdinhos aqui, tá? E temos duas séries de transição interna. A primeira série, que é a série do lantânio, são chamados de lantanídeos, e a segunda série aqui são chamados de actinídeos. Professor, como é que eu faço para entender o estado de oxidação ao longo das séries dos elementos de transição? Tá? Vamos aqui nos deter a série 3D, tá? Do grupo do período 4 aqui, ok? Bom, para nós entendermos a configuração eletrônica padrão desses elementos, é bem simples. Bom, a configuração eletrônica da camada de valência para um determinado elemento desses se dá da seguinte forma: NS2, N-1 dx, onde N é o período em que o elemento se encontra, e X é igual ao número do grupo ou da família menos 2 unidades. Por exemplo, níquel. O níquel ele está no quarto período, certo? N igual a 4, está na família 10, X igual a 10. Então, para o níquel, nós temos uma configuração eletrônica da camada de valência de 4s2, ok? Mais 4 menos 1 de 10 menos 2, ou seja, 4s2, 3d8. Fazendo aqui a distribuição eletrônica para o elemento níquel, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d8. Ok? Se nós formos fazer para o ferro, por exemplo, ferro 26. O ferro está no quarto período, então seria 4s2, 3d, como ele está aqui na oitava família, 8 menos 2, 6. Então 4s2, 3d6 para o elemento ferro. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho para vocês o diagrama dos estados de oxidação dos elementos da série 3D, tá? E eu trago aqui como exemplo o elemento níquel, tá? Se nós olharmos aqui no gráfico, o níquel ele tem estado de oxidação mais 2. Então observe mais uma vez aqui a distribuição eletrônica do níquel,
tá? Então aqui nós temos como exemplos, primeiro, o elemento níquel, que tem uma distribuição eletrônica na camada de valência de 4s2. Então ele tem uma capacidade de perder 2 elétrons para ficar estável e aí adquirir uma configuração eletrônica, né, Ni2+, tá? Bom, para o cobre, por exemplo, ele tem duas possibilidades, ele tem 2 estados de oxidação, que é o cobre 2+, que vocês podem observar aqui, e o cobre 1+, tá? No caso do cobre 2+, ele perde 2 elétrons da camada de valência, que é a 4s2. No caso do cobre 1+, ele transfere um elétron do orbital S para o orbital D, para ficar preenchido, e perde o outro elétron para fazer uma ligação química e daí ficar com a configuração, o estado de oxidação 1+. Certo? Compreenderam? E aí, com esses exemplos, vocês podem fazer a distribuição eletrônica e verificar os estados de oxidação para outros elementos da série 3D. Beleza, pessoal? Bom, esses elementos de transição, eles podem apresentar estados de oxidação elevados como estados de oxidação intermediário. E aí eu trago primeiro para vocês os elevados. Nesse caso, o número de oxidação do grupo de um elemento é obviamente o número do seu grupo, tá? Esta regra, ela só funciona para elementos do grupo 3 até o grupo 7. Do escândio até o manganês. Acima disso já não funciona. Então o manganês, por exemplo, ele pode ter estado de oxidação +7. Ok? O cromo, estado de oxidação até +6. E assim sucessivamente. Bom, a partir dos elementos do grupo 8 até o 11, o estado de oxidação do grupo não é alcançado. Então, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, eles não conseguem atingir aí o estado de oxidação máximo que obedece à regra que eu falei aqui anteriormente, tá? Este limite, né, de não atingir o estado de oxidação mais elevado está relacionado com o aumento da energia de ionização que nós vimos lá na inorgânica 1 e, portanto, com o caráter nobre da esquerda para a direita ao longo de cada série do bloco D, tá? À medida que vamos entrando aqui da esquerda para a direita, esses metais vão ficando mais nobres, vão ficando mais estáveis. Ok? E aí temos também os estados de oxidação intermediário dessa série 3D. Por exemplo, temos o estado de oxidação +1. A maioria sofre, né, desproporcionamento em +1 e +2. Ligações no metal sólido são muito fortes, né? Isso ocorre por conta dessa ligação muito forte. Para os metais 3D, o estado de oxidação +2 é o mais estável, considerando-se, por exemplo, uma solução aquosa e a combinação com outros ligantes mais duros. Pessoal, então essa é a parte que eu tenho para falar para vocês sobre elemento de transição. Tá? Eu trago aqui as referências, as duas principais, o livro de Química Inorgânica do Peter Atkins e de Química Inorgânica Não Tão Concisa do J.D. Lee. Ok? Mais informações sobre os elementos de transição, suas propriedades, características, aplicações, ocorrências, onde podem ser encontrados e outras características vocês podem encontrar no fascículo, no material complementar, tá? E na aula em PDF. Para finalizar a aula de hoje, eu deixo aí uma frase do nosso querido professor Álvaro Crispim, autor do livro O que é Química, e ele diz o seguinte: a química não é tão somente benéfica ou, sobretudo, prejudicial. Ela é útil. E quem vai fiscalizar a utilização da tecnologia é o cidadão educado quimicamente. Então é com essa frase que eu encerro a aula de hoje. Desejo bons estudos e até a próxima.